Alessandro, muito boa tarde, tudo bem? Um comentário aí, cara. Já é terça-feira, final da tarde. A eleição acabou faz 48 horas. Cadê o episódio com os comentários da eleição, cara? 48 horas atrás, a gente já sabia já tudo que era segundo turno e todos eleitos. Já dava tempo de ter gravado e subido o episódio pra gente, poxa. Ô, louco. E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio, como vocês ouviram, nosso amigo Pedro Filipac, demandado, exigido por nossa audiência, episódio número 125, e não tem como ser diferente, nós vamos falar sobre extrema-direita, direita, centro-direita, centrão, que é tudo direita, né? A gente vai falar sobre as eleições municipais de 2024 e para isso estou reunido com aquele que é de qual desses espectros aí, Luiz Domingos? Tudo certo? E aí, Alessandro, saudações a todos e todas. É direita adoidado, hein, rapaz, na eleição. Eu fiquei muito satisfeito com esse áudio, porque desde domingo e segunda eu estava compilando dados e te mandando para a gente bolar o episódio, você estava me ignorando. Então foi bom que aí o Pedro te embalou para a gente gravar o episódio. E eu tenho outra questão inicial aqui, que é o seguinte: onde você estava quando começou a apuração? O que você estava fazendo? Você lembra dos dias em que nos domingos que tem apuração eleitoral, o que você está fazendo? Eu acho que eu lembro de quase todos. Eu tava fazendo um programa que eu sei que você reprova, que era estar assistindo a Central das Eleições com o computador, vendo mais ou menos jogo de futebol, etc, aquela coisa, e Central das Eleições na TV. E você? Grande programa. Eu tava voltando de uma rádio. Eu também tava. Também aconteceu isso. Eu tava escutando a apuração no rádio. Esse instrumento maravilhoso que alcança as classes populares. Fiquei acompanhando os dados. Surpreso com algumas coisas e não tanto com outras. Há uma informação. Eu cravei a votação do Marçal no bolão. Gostaria de dizer a todos que eu falei que ele ia fazer 28%. Só não sabia, e a gente errou fortemente, porque semana passada a gente apostou que o Marçal ia para o segundo turno. Portanto, já começamos errando, né? Não, mas em São Paulo a gente falou que estava aberto, né? Mas vários a gente acertou também. A gente apostou na grama do segundo turno, acho que sim, né? Não, eu acho que sim. Não sei, nossos ouvintes vão nos digam dizer. aí. Mas eu acho que a gente, no final das contas, a gente deixou meio aberto do Boulos contra algum dos dois, né? Você tava meio pessimista, eu não acreditava que o Boulos ia ficar fora, não. Aliás, eu tava pensando que o Boulos ia sair em primeiro. Então, você que me mandou o link, alguém que mandou um link hoje, diz que 50 mil votos no 13 para prefeito em São Paulo. 50 mil votos de erro. Que é completamente compreensível, né? Que era pro Boulos, então ele ficaria em primeiro. Não, parece piada, mas é verdade. Não, eu sei, mas é compreensível. A pessoa falando, eu quero votar no Boulos, aperta 13 na urna. Pois é, então. O duro é apertar confirmar sem foto nenhuma, né? Aí tá com tremedeira de ressaca, alguma coisa, não é possível. Bom, Alessandro, deixa eu fazer aqui os avisos de sempre. Então, nós temos um programa semanal de política e sociologia, na época da eleição só de política, mas é um projeto independente. E ele conta com a doação e com a colaboração de ouvintes que ajudam financeiramente o projeto, porque tem uma série de coisinhas técnicas que precisam ser custeadas. Então, graças a esses ouvintes, o projeto caminha. E se você gosta e está chegando agora e quer contribuir, você pode ajudar no apoia.se/maldita politicagem, que lá você pode fazer uma doação de 5, 10, 15 reais. Isso é importante para a gente desenvolver outras frentes, como o site, talvez um conteúdo de vídeo. Tudo isso depende de grana. Então, contribuam se vocês puderem, por favor. Ô Luiz, me diga uma coisa aqui. O que seria essa imagem inicial tua aqui? Eu vou contar pro nosso ouvinte que o Luiz escreve uns códigos assim que não tem, não tem como entender. Mané, Ana Maria Braga, Louro José, o que é isso aqui? Não, veja bem. É que o Louro José já não está entre nós, né? Agora é o Louro Mané.
Eu descobri isso agora preparando o roteiro. O Louro José, mudou o nome. agora é o Louro Mané. Morreu o primeiro narrador lá, o primeiro cara que interpretava o Louro. E você imagina um dia, você de manhã cedo, essa é a imagem inicial para avisar para os ouvintes. Então, começou o episódio, agora, depois de 40 minutos. Então, imagine um dia de manhã, você está de folga no serviço, um feriado, dia de semana, e você quer fazer um prato especial para a sua alimentação saudável. E aí você fala, eu tô sem ideias, o que você vai fazer? Você vai ali por 10 e pouco da manhã, você vai ligar na Rede Globo de televisão para assistir Ana Maria Braga. Ela entrevista pessoas importantes, celebridades, subcelebridades, e faz receitas de comida. E tem um louro que fala com ela, que é tipo um papagaio de pirata. Ele brinca com ela, ele desafora. Mas você imagina um dia, nessa manhã de feriado, esse louro está fazendo um escarcéu, xingando, falando que ela não presta. Isso é uma coisa impensável, né? Sim. Não é impensável? Embora ele fique provocando ela, ele não agride. Embora pareça uma coisa engraçada, uma cena engraçada. Então, foi isso que aconteceu na segunda-feira, depois da eleição, porque o pastor Silas Malafaia desceu a bronca no Jair Bolsonaro. Todo mundo viu, espero que vocês tenham visto, foi uma entrevista que ele deu para Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que ele falou um monte de coisa, falou que o Bolsonaro é covarde, falou que ele não é líder, falou que ele chorou no telefone quando ele estava com medo de ser preso em fevereiro de 2023, depois da tentativa de golpe, e, ele expôs totalmente o Bolsonaro, e o Silas Malafaia era o Louro José, ou o Louro Mané, do Bolsonaro. Então esse é o problema inicial. A direita está em crise? Interrogação. Vamos avaliar isso ao longo do episódio. Boa. Então, no primeiro bloco a gente vai... As coisas vão ficar meio misturadas hoje, né? Porque, enfim, a gente acaba comentando sobre um candidato ali, outro candidato aqui, um resultado ali, outro resultado aqui. Mas o foco do primeiro bloco vão ser os partidos políticos e instituições como um todo, né? A coisa mais estrutural das eleições. E o segundo bloco a gente vai focar em alguns personagens específicos, em algumas tendências, para aí sim, no terceiro, a gente voltar com aqueles quadros, queridos quadros nossos, né? Então continue com a gente aí, pessoal. Bom, Luiz, vamos começar esclarecendo alguns pontos, né? Eu acho que muitos dos ouvintes já ouviram ao longo desses dias que se passaram depois das eleições como o Centrão foi o grande vitorioso, né? O PSD, MDB, principalmente nesses dois partidos, são os maiores vitoriosos nas eleições desse ano. Mas o nosso argumento aqui é que boa parte desses Centrão, né? Dessa galera do Centrão é uma galera de direita, né? Centro-direita, direita. E aí, mais direita também vai estar no PP e no União Brasil, uma direita mais tradicional. PL tem uma mistura de uma direita nova, né? Dessa mais fascista, né? Vamos falar com as palavras certas, né? Republicanos, né? PSDB, né? Tem direita de tudo qualquer jeito, por isso a gente está fazendo essa brincadeira aqui com os nomes. Luiz, nós temos então o maior partido agora em número de prefeituras, o PSD, né, com 882 prefeituras, e o MDB, 856 prefeituras. Ambos os partidos cresceram, é um crescimento gigantesco do PSD, né? Sim. Então, só explicando também a ordem aqui, né? Nós vamos começar de baixo, né? Começar dos 5.569 municípios. Depois a gente vai falando dos grandes e das capitais. E nesse Brasil profundo, o Brasil real, o Brasil verdadeiro, o PSD lavou, como se diz, né, no interior, 882 prefeituras, ultrapassou o PMDB, ou o MDB, que se recuperou de uma queda que ele vinha tendo, né? E aí os primeiros são os PSD, MDB, PP, União e o quinto PL. O PT é somente o nono e também teve uma ligeira recuperação. Enfim, mas os 6 primeiros são partidos de direita e centro-direita. O MDB... Anteontem, a Folha de São Paulo, um monte de gente está colocando o PSD e o MDB como centro. Só que, bem conversadinho,
Eles não são centro, não, né? Então, Não, se quiserem. mas assim, é aquele consenso antigo, né? Eu acho que Ah, tá. foca no tipo de atuação do partido, né? É possível fazer aliança com essa galera, É verdade. Tá. Bom, mas é a então tá. direita mesmo, né? Os dois primeiros centro, os dois primeiros de centro, É, e depois PP, União, PL, Republicanos de direita. São os grandes vencedores no Brasil profundo e no interior. E aí, em seguida, só um destaque para essa informação. Os estados nos quais o PSD é mais forte são São Paulo, por conta do Kassab, Minas Gerais, que tem a máquina lá do presidente do Senado, Pacheco e outros, e Paraná do Ratinho Júnior. São isso. as fortalezas do PSD no Brasil. Quando você vê os mapas, é tudo municípios do PSD, as corzinhas. E para encerrar essa análise dos municípios do Brasil profundo, o PT ficou com 248 municípios, ele subiu porque ganhou 66 prefeituras, tinha 182. O PT deixou só um contexto importante. Em 2016, o PT teve uma queda, né? 2012 foi o ano em que o PT teve mais prefeituras. Em 2016, em plena Lava Jato e impeachment da Dilma, o PT teve uma queda de 60% de municípios no Brasil. Segundo o Fernando Bizarro, que é um pesquisador brasileiro que está nos Estados Unidos, ele falou na época que nenhum partido do Ocidente tinha enfrentado uma queda tão acentuada de poder eleitoral como o PT, em uma vez só, né? Então, depois dessa queda de 60% em 2016, o partido continuou caindo em 2020 e agora, pela primeira vez, se recupera. Então, Ele tá só para as pessoas entenderem, né? O PT ganhou 66 prefeituras a mais, o que deixa ele muito próximo do patamar de 2016, né? Mas ainda muito distante do patamar de 2012, né? Isso. Mas o saldo foi positivo, né? Foi uma eleição pragmática do PT, né? Sim. Dá a impressão que dá que eles jogaram dentro com o regulamento debaixo do braço para garantir um crescimento leve ali, né? Médio, Sim. né? Mas o que chama atenção também, Luiz, eu acho que vale a pena a gente ressaltar, é que em número de prefeituras o partido do campo progressista que tem o maior número agora é o PSB, né? Que tem 312, PSB que também tinha caído muito de 2016 para 2020, né? Uma eleição depois, né? Do baque do PT, só que agora recupera, né? Parte dessas prefeituras, agora chega ao patamar de 312 e é o maior em número de prefeituras, superando o PT e o PDT também, né? Sim. Então, esse é o quadro. E aí, claro, né? É uma eleição muito. O mapa é uma tabela. Ela é muito fragmentada, porque, de fato, um multipartidarismo com tantos partidos e com tantos municípios, as possibilidades são gigantescas. Então, você vai ter aí partidos com 60, 70, enfim. Mas a tendência, também no médio prazo, é que isso vá se concentrando cada vez mais nesses partidos do topo, por conta das reformas eleitorais recentes, cláusula de desempenho, a grana do fundo partidário que fortalece muito os partidos grandes, fundo partidário, fundo eleitoral. Então, no médio prazo, a gente vai ver cada vez mais poder desses partidos de cima, em detrimento dos partidos de baixo. Agora... Então vamos, né, visto aqui os municípios, o geral de municípios, que a grande maioria esmagadora são os pequenos, né? Se a gente foca para os municípios maiores, aqueles que têm mais de 200 mil eleitores, né? Aí mudou o cenário, né? Muda o cenário porque o PL e o PP, na verdade, os três partidos de direita que a gente citou, né? PL, PP e União Brasil, lideram a corrida. O PL com 10 desses municípios, né? O partido que teve mais eleitos em primeiro turno, né? PP e União Brasil logo em seguida com 7. Tá aqui a inspiração do seu título, né? Isso, é porque mais ou menos direita, não é porque é menos direita, mas é mais à direita ou menos à direita, entendeu? E é por isso, sim. Então, olhando as capitais e olhando essas grandes cidades, esses partidos ficaram muito vitoriosos, né? O PPL, PP, União e depois o PSD. O PSD, ele ainda está em muitas disputas de segundo turno, como Curitiba, como Goiânia, como Belo Horizonte, mas
enfim, o que se encerrou no primeiro turno, os partidos de esquerda ficaram muito abaixo dos partidos de direita. Então, só para comparar, PT Mas- com 2 vitórias, né, Mas e o aí PSB com 2. o interessante é que a impressão que dava é que também, né, para deixar um pouco menos terrível o diagnóstico, era esperado por parte da esquerda, né, um resultado parecido Sim. com esse. Porque eu me lembro de falar com algum pessoal do PT, etc. O pessoal sempre falava de algumas previsões que todas elas meio que bateram, assim, número de vereador, etc. Nós temos, por exemplo, o PSB crescendo, né? O PT conseguindo, né, crescimento lento, e o PSOL, né, claramente o PSOL focou numa coisa de eleger vereador, né? Vários É, vereadores em grandes cidades, pouco, não tem prefeitura, né? Praticamente, o PSOL sim. não tem prefeitura, mas muitos vereadores em algumas cidades importantes, por exemplo, né? É. Só que só para completar, né, nessas grandes cidades tem Partido Novo, tem Avante, tem uma galera, né, de todo qualquer partido de centro e de direita também, né, junto. E o PT conseguiu ir para o segundo turno em 4 capitais. E elegeu no primeiro turno, nessas grandes cidades, a Margarida Salomão em Juiz de Fora e a Marília em Contagem, as duas de Minas. Contagem, que é que é uma cidade muito importante em Minas Gerais, né? Muito Das cidades populosa, mais né? importantes, é. E aí as capitais que o PT vai para o segundo turno: Cuiabá, Fortaleza, Natal e Porto Alegre. E vai disputar 9 grandes cidades: Anápolis, Camaçari, Caucaia, Diadema, Mauá, Olinda, Pelotas, Santa Maria e Sumaré. Bom, é isso. E aí? Fortaleza que decretou, né, o fim dos cabos eleitorais do Ciro Gomes, né? Isso é O Ciro Gomes importante. perdeu, né? O candidato do Ciro Gomes saiu derrotado, então aquela disputa que a gente apresentou alguns episódios atrás, né? O candidato apoiado pelo Cid Gomes e pelo PT tá no páreo, né? E em Porto Alegre foi por um triz, hein? Foi. Por pouco Porto que o. Alegre foi por pouquinho que o Melo não é eleito no primeiro turno, já de cara, É, né? Maria do Rosário consegue levar essa, né, e ganhar uma sobrevida aí. e, e só para terminar o ponto da decadência, ou pelo menos crise, dos Gomes, pelo menos do Ciro Gomes, ele teve. O PDT, que é o partido do Ciro Gomes, teve 67 prefeituras em 2020, no Ceará, que é a casa dele, e agora teve 5. Ele perdeu a capital e também se derreteu no interior. Boa. Vamos falar de um caso, porque uma coisa que é interessante também, né? Se você olha pro crescimento dos partidos, né? Você vê a maior parte dos partidos crescendo. Aí você pensa, né? Mas da onde que surgiu essas prefeituras? Criaram prefeitura nova? Não, chama atenção o derretimento de alguns partidos, né? O PDT caiu muito, né? Perdeu 166, que é o que o Luiz estava falando agora, parte dessas prefeituras justamente pela queda do clã Ferreira Gomes, né? Mas o outro partido que chama atenção são os tucanos, que Uhum. agora, Luiz, o símbolo tucano faz muito mais sentido. Agora eu entendi o projeto deu muito certo e o É. partido agora está concentrado no Pantanal, né? Porque Você- então, agora que o símbolo fez agora, sentido depois agora de fez 30 e sentido, poucos sim. anos, né? Porque se vocês olharem o mapa das prefeituras tucanas, vocês vão ver que o Mato Grosso do Sul concentra boa parte dessas prefeituras, né? Aliás, você traz aqui o dado, né? 44 a 79 municípios do Mato Grosso do Sul ficaram com os tucanos, né? Então, Eduardo Riedel parece ser cada vez mais uma força unânime, né? Dentro do partido, né? É. Deve ser, com certeza, faz parte do grupo ali do Blairo Maggi também, né? Essa galera do Mato Grosso do Sul parece tomar a frente do partido, que agora é cada vez menor, né? Mas Mas podia então mudar o nome, né? vai virar o PAN do Podia Pantanal? virar o Ah, Partido Pantanal, né? Partido é, Pantaneiro. Tem um restaurante lá em Lins que chama Pantaneiro, que é muito bom. Vou levar você lá qualquer dia. tá, eu quero. É, bom, inclusive o Eduardo Riedel falou que o partido pode cogitar fusão com outros. Já está jogando a toalha, né? Bom, mas no cenário nacional também o PSDB vem muito mal, e o destaque, é claro, o da Atena, em São Paulo,
que começou com 16, 18% de intenção de voto e ficou com 1,84% dos votos. E não teve na capital paulista nenhum vereador, rapaz. É pancada, hein? Nenhum vereador? Essa eu não tinha visto. Zero. E o Datena disse o seguinte: perguntaram o que você achou do resultado. Ele falou: péssimo, horrível e abaixo da crítica. Eu vejo ele falando isso. Pô, com aquela voz grossa dele. Aliás, só para contar também, né? O Datena Mineiro, né? O Tramonte, ele também foi decepcionante, né? Ficou a campanha inteira na frente, né? Na liderança do negócio, e de última hora foi ultrapassado pelo Bruno Engler, que a gente comentou aqui, né? Que estava crescendo, né? Nas pesquisas. E o Bruno Engler vai disputar o segundo turno com o Fuad Noman, né? Que está sendo também, né? É outra prefeitura que é direita contra a direita, né? Que é o próximo tópico nosso aqui, Luiz. Isso. O pau vai comer entre a direita em 3 cidades, né? Uma extrema direita e uma direita mais tradicional. BH, como você disse, o Engler, a extrema direita, bolsonarista, do PL, e o Fuad Noman, que é do PSD, né? Do centro, mas ele, enfim, o histórico de atuação dele é mais à direita. Inclusive, ele foi para o segundo turno muito com voto útil da esquerda, né? Que abandonou as candidaturas de esquerda de verdade, o candidato do PT, a Duda, que é do PDT, e aí agora, no segundo turno, vai ser esse o jogo. E Goiânia é o Fred Rodrigues, do PL, também cria do Bolsonaro, contra o Sandro Mabel, do União Brasil, esse apoiado pelo governador Caiado, que quer ser candidato a presidente. Então aqui você já tem uma prévia desse tipo, esse embate. Ô Luiz, agora para falar de Curitiba, vamos com uma sonora muito para a gente esquentar aqui o clima. Vamos. Ai, ai, ai. Ai, 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 meu Deus. Mas viu, eu falei, ela vai passar em primeiro. Ninguém segura a titia Reaça. Ai, ai, ai. Então, eu lancei essa pergunta no começo do episódio que você estava fazendo, porque eu estava voltando do rádio e escutei esse áudio e ele marcou a minha tarde, final de tarde, e eu acho que esse é o nome mais correto. Titia Reaça define muito bem a candidata da onda aqui em Curitiba, que é a Cristina Grêmio, jornalista, foi jornalista do grupo da Globo depois da Jovem Pan, e aí depois ela saiu essa candidata sem tempo de televisão, mas é um equívoco falar que ela não tinha base, né? Ela teve uma base forte junto a alguns setores. Não tinha uma base partidária, né? Partido muito eleitoral, pequeno, etc. Partido da Mulher Brasileira. Então ela não teve tempo de televisão, mas participou de todas as sabatinas, porque ela tem muito apoio dos comunicadores e da própria Globo, participou do debate da Globo, porque ela é ex-funcionária da Globo, e ela teve apoio de muitas denominações evangélicas e de comerciantes locais, que são pessoas assim que sempre apoiam esses candidatos de extrema-direita aqui na província, como o Francisquini, como o Deltan Dallagnol. Então, esses caras não saíram, não tinha essas candidaturas, essa galera foi nela. Então, é isso que vai. E agora ela vai contar com o apoio da extrema-direita nacional, porque o Ricardo Salles já veio para Curitiba, o ex-ministro do Meio Ambiente, que apoiou o Marçal, ficou sem ninguém para apoiar em São Paulo, agora ele vai trabalhar por ela aqui. E vai enfrentar o Eduardo Pimentel, que é o candidato do establishment, que é do PSD, só que é de uma frente de centro-direita que governa a cidade historicamente. Então vai ser uma disputa, novidade aqui. Na verdade, novidade não, porque já teve 2 de direita em Curitiba. Nele Prevot e Grec em 2016. Curitiba tem... Alessandro, você acha que Curitiba tem terreno para a direita jogar o jogo? Nada, eu acho que tá faltando, só tem uns 88%. É tipo, qual que é o campo que os caras falam que é grande? É o campo lá em Goiânia? O Brinco de Ouro da Princesa? Não, um campo que os jogadores reclamam Brinco que é de Ouro da Princesa? Não, Serra Beleza. Dourada, desculpa. Não Serra sei. Dourada, isso, Brinco de Ouro é lá em Campinas. É da Campinas, o Serra Dourada é um campo que os jogadores falam que é muito grande, né? Pois é.
O campo para a direita jogar em Curitiba é mais ou menos como o Serra Dourada. Você pode chutar a bola lá que ela não sai do outro. Então a direita aqui pode chutar e fazer o que quiser, que eles estão ganhando o jogo. Mas em 2016, os dois eram direita moderada, o Greca contra o Leprevô. Agora é uma direita moderada contra a extrema-direita representada pela Cristina Grêmio. Mas vale trazer um histórico, né, aqui, né, Luiz? Nem sempre foi assim também, né? Curitiba tinha uma centro-esquerda, né? Nunca teve uma esquerda aos moldes, aquela esquerda mais revolucionária, vamos dizer assim, né? Mas uma esquerda mais trabalhista, mais pró-serviço público, né? Existia um grupo grande, um grupo forte, né, no Paraná durante décadas até, né? Só que o grupo Requião, o grupo do Osmar Dias, toda essa galera, né, ficou para trás, né? E não houve uma renovação dos mesmos, com a mesma força, né? E aí, Luiz, uma coisa que é interessante, né? Quem é de fora de Curitiba deve estar se perguntando se a Cristina foi apoiada ou não por Bolsonaro e Marçal. O Bolsonaro fez um jogo muito parecido com o São Paulo, né? De ficar meio... Parece estar apoiando os dois, não se coloca direito. Mas ele manda um vídeo que é até meio constrangedor, aliás. É um vídeo no Instagram que ele tá no celular, assim, falando: não, eu te apoio, mas um negócio meio estranho, meio sem graça, né? Não fez um negócio realmente preparado, né? E o Marçal apareceu do lado dela lá, tá num vídeo jamais bem produzido, só que chama atenção o número de curtidas, cara. Que é uma coisa não vi isso. O número de curtidas, até onde eu tinha visto do Bolsonaro, tinha bastante curtida, mas algo normal, coisa de 25 mil, algo do tipo, né? Mas o do Marçal é quase 150 mil curtidas, assim, né? O do Marçal pedindo voto para Cristina. Pedindo apoio para Cristina Grêmio. Então, é lógico, isso não pode ser o diferencial, né, para nossa análise de ciência política, mas assim, o Marçal teve peso nesse crescimento acentuado dela de última hora, né? Agora, o Bolsonaro, veja só, vamos contar um pouquinho aqui para as pessoas. Na semana anterior à eleição, não na última semana, ele gravou um vídeo com o Eduardo Pimentel e o Ratinho Júnior, pedindo voto para o Eduardo Pimentel. Ali já havia nos trackings da campanha do Pimentel sinal de que ela crescia muito nas regiões bolsonaristas. E aí eles trouxeram o Bolsonaro para fazer um vídeo. E foi um vídeo bem sensal também. E aí, na véspera da eleição, surgiu um boato de que fizeram deep fake com a voz do Bolsonaro, e o Bolsonaro estava detonando ela, criticando a Cristina. E aí ela falou: isso é mentira. Tanto que eu falei com o Bolsonaro dela, liga pro Bolsonaro, e o Bolsonaro fala com ela, fala: não, isso é sacanagem que fizeram com você, comigo, e eu tô torcendo por você. Então, assim como em São Paulo, o Bolsonaro fez jogo duplo, né? Ele apoiava um e apoiava outro. Enfim. Pois é, não sei se é medo, né? Mas enfim, ele tá estranho esse posicionamento dele, eu tô achando pelo menos, né? Eu acho que vamos trabalhar isso no segundo bloco. Mas só para fechar Curitiba, que é importante também para o próprio contexto nacional, a vice do Ney Leprevô era a Rosângela Moro, esposa do grande senador pelo Paraná, Sérgio Moro. Eles caíram pelas tabelas, né? Começaram bem nas pesquisas. Ela fazia campanha, só ela e o Moro, vale dizer que estavam fazendo campanha para eles, para as eleições futuras. Não foi aquela coisa muito assim, o Leprevô e a Rosângela o tempo todo. Mas a queda do Leprevô pelas tabelas e o baixo desempenho da chapa é uma derrota para o Sérgio Moro, sim. Aqui na cozinha dele. Né? Eu acho que esse daí sai enfraquecido, está cada vez mais caindo no ostracismo, né, político. Isso. Então a Cristina Grêmio, ela saiu varrendo essa direitosa aí e pegou campo de jogadores já meio estabelecidos aqui, como o Moro, Dallagnol e outros aí, né? Então é importante esse registro. Nós vamos falar... Você acha que vale a pena falar do Marçal ou já cansou já? Já cansei um pouco. Cansou também. Então vamos pro segundo turno. Segundo turno não, segundo bloco. Sim.
Luiz, olhando para os dados publicados pelo Redem e NCT, né, que a gente já falou, citou várias vezes, dados esses tratados pelo Fábio Vasconcelos, né, cientista político, ele tenta fazer uma associação entre a avaliação dos prefeitos e a votação deles nessas eleições ou do candidato que eles apoiaram. E é impressionante o gráfico, né? Para quem quiser se interessar, vocês podem procurar aí na página do Redem e NCT. É impressionante o gráfico mostra como aqueles candidatos que estavam bem avaliados foram eleitos ou conseguiram colocar os seus candidatos, né, placar os seus candidatos. Aqueles que estavam mais ou menos bem avaliados foram para o segundo turno, né? E todos aqueles também, um grande grupo ali de prefeitos que não eram bem avaliados caíram fora, né? Entre eles, por exemplo, está o prefeito de Belém do Pará, né? O Edmilson Rodrigues, ex-prefeito daqui a alguns meses, né? E, por exemplo, entre os Você já acabou com o mandato dele. Já era, né? E daqui, e também entre aqueles que foram eleitos, por exemplo, aquele que chamou muita atenção, João Campos, né? No Recife, que foi lá eleito com seus 80% dos votos, né? Isso. O gráfico é uma linha, se vocês pensarem, entre em Redem e NCT, sigam no Instagram, porque tem muitos dados interessantes. Um gráfico na vertical, a votação do candidato, e o eixo horizontal é a avaliação do governo, da gestão do prefeito. No extremo está o Edmilson Rodrigues, com baixa aprovação, menos de 20%, e baixa votação. Então, aprovação baixa, votação baixa. E no outro extremo está o Dr. Furlan e logo embaixo o João Campos, né, com alta aprovação e alta votação, na casa de 80% dos dois. Então, é um gráfico com alta associação entre as duas variáveis. E só para complementar essa informação aqui, Alessandro, é o recorde de reeleição na história das eleições municipais brasileiras, né? Dos prefeitos que tentaram a reeleição, 8 em cada 10 conseguiram. E isso tem a ver... É um argumento que a gente trouxe aqui, né, nos últimos episódios, aquela coisa, né? O país não está mais numa lógica uma lógica antissistema tão clara, né? As prefeituras acabam refletindo isso também, né? As pessoas não querem exatamente alterar, né, o rumo das coisas. O país tá indo bem, né? E mais ainda tem a ver com o orçamento, né? Porque é prefeito recebendo muita grana dos deputados, então eles fazem as obras e isso se reflete na boa avaliação do mandato do prefeito, que vai para a reeleição e consegue com o pé nas costas. Não, sobre isso daqui também é importante, né? Se vocês olharem para o número da bancada no Congresso, né? Vocês vão ver que boa parte desses partidos que têm grandes bancadas no Congresso Nacional são também partidos que vão ter bom sucesso, né? Maior chance de sucesso, pelo menos nessas prefeituras, né? É possível ver claramente uma relação de uma coisa com a outra também, né? Vamos falar então das pessoas, dos personagens dessa coisa. 2 personagens que sempre chamam atenção, né? São 2 mestres da política nacional. Aliás, se um dia esses caras escreverem um livro sobre como funciona as eleições, né, eu comprarei, porque é impressionante como Valdemar da Costa Neto e Gilberto Kassab sabem como a banda toca, né? Sim. E agora são os dois caras que vão se enfrentar na sucessão à presidência da Câmara. A Beatriz Rei, uma cientista política do Rio, que estuda muito o Congresso, uma das maiores especialistas no Congresso hoje, ela falou assim que a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados é tão importante quanto a eleição do presidente da República. Você vê, porque como o Congresso agora tem muito poder e controla uma parte muito importante do orçamento, são cargos que se equiparam, segundo ela. E eles vão se enfrentar na eleição em fevereiro, para o sucessor do Arthur Lira. E, além do mais, eles vão se enfrentar para ver quem que vai controlar a candidatura de direita em 2026. Né? O Kassab, numa entrevista agora, né, nessa semana, acho que foi terça-feira, né, ele disse que para ele o nome que está na liderança para a corrida eleitoral é o nome do Tarcísio,
e que ele acha que ele deveria esperar 2030. Que o Tarcísio, né? Tarcísio para 2030 é a visão do Kassab. Eu escutei, eu não sei se escutei na rádio, alguma coisa. Mas, ó, ele não dá ponto sem nó. Porque o Tarcísio tem como seu guru o Bolsonaro, mas o grande articulador do governo estadual do Tarcísio é o Kassab. E se o Tarcísio, o Valdemar oferece um tapete vermelho para o Tarcísio e para o PL. E o PL está no Republicano, o Tarcísio está no Republicanos. Mas a grande proximidade recente do Tarcísio é com o Kassab. Então, dessas parelhas, dessas aproximações, vai passar muito do que vai ser do que vão ser as chapas de direita em 2026. Porque eu acho que não vai ter uma chapa só de saída, não. Só a não ser que esses caras todos consigam, né, articular muito bem, né? O próprio Caiado falou que é candidato, andou trocando umas ofensas com o Bolsonaro, mas, enfim, vamos lá. Tô lembrando do Caiado naquele debate que o Lula fala pra ele: espera você ter 2% de 2 dígitos de voto que a gente conversa. Pois é, mas o mundo girou, hein? O mundo girou, hein? A gente já falou aqui de algumas coisas que estão no roteiro. O Sérgio Moro ficou ofuscadaço. Tem alguns governadores importantes no cenário nacional, né? Figuras de projeção. Caiado, Tarcísio. Quem mais? Ratinho. Só que o Ratinho tem que ganhar aqui a parada, né? Porque se ele não ganha, fica assim, o Ratinho tem o seu candidato da direita moderada, assim como o Caiado tem o seu candidato da direita moderada em Goiânia, que é o Mabel. Eles precisam vencer a parada, porque senão eles ficam muito enfraquecidos, né? Mas, vencer, né? Tá, entendi agora. Prefeitura. Outro cidadão que a gente tem que destacar aqui, né, que confirmou o favoritismo é o Eduardo Paes, né? E o Eduardo Paes fez um discurso que é muito engraçado, cara. Você viu o discurso dele de posse? De posse não, de pós resultado das eleições? Não, eu comecei a ver, só que como foi uma frente muito ampla e tinha muito papagaio, tinha muito Louro José naquele palco, ele foi agradecendo um por um, eu não aguentei e fui para outra Mas informação. isso que é engraçado, ele colocou a mãe dele no palco, colocou gente do ex-PSOL, ex-PT, gente do PT, gente de tudo qualquer partido, PL, tem tudo lá. PL não, né? Mas tinha todos os espectros políticos ali. Sim. E o discurso do Eduardo Paes, cara, toda aquela malemolência dele, dá a impressão que tá tudo dando muito certo para o país. Vai agora eliminar com todo tipo de polarização, vamos todo mundo se abraçar e ser feliz, cara. Ele consegue transmitir esse ar de positividade que é impressionante. É uma malandragem para poucos aquilo lá, viu? O cara tem o dom. Alessandro, eu gostei dessa perspicácia para observar o texto do Dudu Paes. Agora, toda vez que eu estiver pessimista, eu vou abrir o Instagram dele e ver algumas informações, alguns vídeos dele para melhorar a minha leitura de realidade, para ficar mais otimista. Isso, eu gostei. Mas ele consegue realmente transmitir isso, né? 4º mandato para ele, né? Pô, cara, ele vai querer almejar algo, né? Ele tem idade ainda para isso, né? Para almejar mais cargos importantes para o futuro, né? E outra, ele perdeu o governo estadual em 2018 na onda do bolsonarismo. Aquele cara que foi impeachmentado lá, como Witzel. O Witzel não, aquele foi era uma bom da Cristina cabeça. Grêmio, assim, né? Aquele lá era muito bom da cabeça, né? Só tirando no helicóptero. Mas ele era o grande cotado para ser governador naquela eleição, se não fosse aquela onda de direita, né? Então, Mas cá entre nós que prefeitura e governo do Rio de Janeiro, né, não é um salto muito alto, né? Não. Um dos estados que tem tem quase que um combate, um conflito ali, né? Dessas autoridades. Sim. E por último, o seu último destaque, por favor? A gente vai falar do João Campos, o novo popstar da esquerda. Novo popstar da esquerda? O João Campos tem, né, essa coisa, eu fui procurar, né, depois que a gente fez até
A gente falou aqui, né? Ele tem uma estratégia, né? E eu fui ver direito o Instagram dele, porque é impressionante, né? Porque né, você procura as coisas, as pessoas não sabem falar tão claramente o que ele fez na prefeitura dele para ser tão bem aprovado. Parece que ele deu continuidade a bons projetos, tem aquela coisa de assistência social, esqueci o nome agora da instituição. Representa uma oligarquia muito forte, né? Duas oligarquias, aliás, na falta de uma família tradicional, ele representa duas. Isso. A família Arraes e a família Campos, que inclusive está no partido que o avô dele, né, Miguel Arraes, foi uma figura fundamental. Fundou. Mas o negócio Fundou, dele é que ele era muito jovem, né? E ele tinha que passar alguma confiança, e ele acabou passando confiança de workaholic e gente boa, né? Que foi um objetivo da campanha mesmo. Então ele fica lá, né? Ele posta lá, ó, tô aqui com meu amigo não sei o quê, e tá inaugurando aqui. Aí tem um imprevisto, né? Parece que você tá com ele, né? Então ele mistura o tradicional com o moderno, né? Ele tá fazendo coisa tradicional, que é estar lá na rua, conversando com as pessoas, tá presente em todo lugar e filmando aquilo. Parece que a estratégia de marketing dele, política, é muito boa, né? O seu olhar corrobora, a respeito dos dois últimos aqui, do Eduardo Paes e do João Campos, corrobora uma interpretação da antropóloga Isabela Calil, que analisa política nas redes sociais, e tem o laboratório da extrema-direita, enfim, bem uma antropóloga super importante. Ela disse que o que caracteriza esses dois, e aí há uma semelhança com candidaturas de direita, é a autenticidade das figuras, dos personagens, Sim. né? Eles são muito genuínos, eles são muito transparentes, assim, no trato, né? E aí essa coisa de acordar cedo, mas também ser descoladão, despachado. Ser gente boa, né? Então isso acaba sendo um trunfo na comunicação desses candidatos, né? Mas como diria aquele sociólogo famoso do Brasil, né? O brasileiro é um homem, os brasileiros são cordiais, né? Eles gostam dessa cordialidade, né? Dessa coisa de ser agradável, né? Parecer ser gente boa. E eu acho que tem alguns políticos que deviam repensar seriamente na roupagem pública deles, né? Porque tem gente tem uns que que é muito chato, né? Que vocês olham assim e você fala, pô, eu não queria conversar com essa pessoa, né? Então eu acho que isso é importante. Sentar do lado dessa pessoa na condução, né? No coletivo. Não, tá. Agora, Alessandro, a grande bronca aqui é a seguinte: eu comecei com o Louro José por causa do Silas Malafaia, que desceu a ripa no Bolsonaro. Mas a questão é que a direita, com essas candidaturas que se enfrentam, né, no centro-direita com a extrema-direita, com as brigas no Malafaia com o Bolsonaro, rusgas das candidaturas, porque houve um constrangimento aqui em Curitiba também, já que o vice do Eduardo Pimentel é o Paulo Martins, um bolsonarista raiz, e o Bolsonaro gravou vídeo para a candidatura rival. Pergunta é: a direita está em crise? Interrogação. A gente começou com isso, temos que voltar essa pergunta. É para eu responder? Dá uns palpites aí, pô. A direita, claro que não está em crise, né? O cara tem que estar maluco para achar que a direita está em crise. Agora, tem um cidadão, aí eu tô chutando, né, gente? Aqui não deixei a roupagem de qualquer tipo de análise aqui, mas eu acho que tem um cidadão que tá coçando a cabeça agora, viu? O tal do Jair, eu acho que ele tá preocupado, ele anda preocupado, porque assim, até alguns meses atrás ele era unanimidade dentro do campo da direita. Hoje ele ainda é uma grande figura, grande liderança, tudo, mas parece que ele começa a contar com novas lideranças, pelo menos ao seu lado ali, né? Eu acho que é isso aí também. Eu acho que é mais uma crise existencial, por enquanto, para ele ali. Daqui a pouco pode começar a ser um conflito, né? Isso. E aí eu fiquei pensando assim, porque, veja, o bolsonarismo ainda demonstrou fôlego, né? Ele está disputando 14 capitais no segundo turno e ganhou 4 ou 5 no primeiro turno. É muita coisa. O PL foi o primeiro colocado nas grandes cidades, como a gente já pontuou. Tudo isso não deixa de revelar a força do Bolsonaro, mas também da máquina do PL. Aliás, uma curiosidade. Você sabia que o Valdemar colocou um jatinho
à disposição do Nicolas Ferreira, para o Nicolas Ferreira correr o país fazendo campanha para candidatos do PL. Parece que ele fez 150 cidades. Então, isso mostra esse encaixe entre o bolsonarismo e o PL deu certo. Agora, é importante entender o seguinte também. Então, a extrema-direita lá na França, as eleições recentes, a gente comentou em episódios, quando ela cresce, que era a Frente Nacional, a Le Pen, sim, agora tem outro nome lá, Rassemblement, não me lembro como é que é direito. Ao crescer, essas forças, eles meio que enterraram a direita tradicional, que era o Partido da República, o partido do Sarkozy. Então, esse partido fez 1%, 2% dos votos na eleição do ano, agora do começo do ano de 2024, do primeiro semestre, né? No Brasil, a coisa não funciona assim, porque como aqui nós temos um multipartidarismo gigante, com a maioria dos partidos de direita, num território político presidencialista, federalista, que você tem eleição nacional, eleição local, há espaço para o bolsonarismo crescer e para a direita crescer, para a direita tradicional crescerem juntos, né? Só que eles vão acabar forçosamente se enfrentando em determinados cenários, alguns estados, algumas capitais, e possivelmente vão se enfrentar também na eleição nacional. Sim, mas é um negócio, né, para a gente fechar esse bloco, Luiz, eu acho que o bolsonarismo, como uma espécie de linguagem, uma espécie de estratégia política, ele já independe do Bolsonaro, talvez seja até mais adequado falar de uma outra linguagem, né? Porque dá a impressão que essa coisa já pegou, já tem aquela simbologia toda que não está mais nitidamente associado com a figura dele, né? A gente vai ver isso, o desenrolar disso, né? Mas é um chute meu. Aliás, o próximo bloco eu vou começar com uma previsão, hein? Você vai ver. Eu adoro previsões. Você já falou que vai ter uma previsão, então solta pra gente aí que a ansiedade é muito grande. Sabe o que eu tava pensando de verdade? E isso, de maneira alguma, é um estímulo para que isso ocorra e nem uma torcida, tá? Mas você sabe qual será o próximo populista do Brasil? Qual característica ele vai ter? Agora você acordou o ouvinte. Quem não estava prestando atenção... Gente, fecha a torneira quem estiver lavando louça, quem estiver dirigindo, estaciona o carro. Qual que é o próximo populista do Brasil? O próximo populista do Brasil... De novo, não é um estímulo esse, mas vai ser alguém que vai invocar a tensão entre religiões aqui no país, cara. Porque assim? Esse é um dos poucas civilidades que ainda existe no país, né? Tudo que foi desenterrado, né? Briga envolvendo tudo qualquer tipo de cisão, né? De política econômica, de partido, de posicionamento sobre ar, posicionamento sobre drogas, sobre tudo, cara. Tem uma que começa a ficar cada vez mais nítida que vai ter alguma hora no país, porque a gente vai ter um país que daqui a pouco vai ser meio a meio, né? Nas tensões. E a instituição social que está sendo atacada não fica parada, cara. Eu sinto que tem um setor da classe média que já começa a incomodar muito, né, com esse crescimento da representação evangélica. E católico também, né? Que pode entrar nessa. Então, um chute para os próximos, sei lá, 10 anos. Gostei. É um populista que vai despertar essa tensão, esse conflito religioso no país. Rapaz do céu, isso é muito, muito interessante. Você sabe que aquele estudioso da extrema-direita holandês, o Cas Mudde, ele disse que a América Latina e o Brasil vão ser grandes laboratórios de populistas. O Brasil já é, né? O Bolsonaro está aí, o Marçal demonstrou que ser uma cria à altura, né? Em termos de querer confrontar, tensionar, né? Então, se o Cas Mudde estiver certo e você está dando uma cordinha, falando, não, vai ter um populista que vai fazer tensionamento religioso. Eu acho que esse é um conflito que ainda está no ar, assim, ninguém pegou essa pauta, né?
Interessante, japonês. Se alguém Ó, escutar se eu tivesse isso na aqui... Globo News, eu não ia falar isso, né? Mas Gente enfim. do céu, ouvintes, não passem isso aqui para ninguém de direita, porque a pessoa vai mandar para os próximos populistas aqui, É tá? ninguém de direita, pode ser pauta de qualquer lado essa, né? Enfim. Né? Mas vamos fazer aquela recapitulação dos personagens que a gente colocou aqui em todos Certo. esses episódios que a gente fez de esquenta para as eleições. Hein? Personagens relevantes ou sub-relevantes? Poucos. Depende do ponto de vista. Depende do ponto Vamos de lá. vista. Vamos lá. Ah. O Milei de Floripa, Luiz, você fala para mim o resultado. Milei de Floripa, deu bom ou deu ruim? Eu vi, eu já tinha visto. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Tá. Ficou suplente lá em Floripa. Joyce Hasselman, deu bom ou deu ruim? Rapaz, ela fez menos de 2.000 votos para vereador em São Paulo, bicho. E ainda vai querer ser candidata de novo, você pode esperar. A pessoa tem um ego que não se contenta. Ela acha que alguma coisa deu errado, que sabotaram, não foi ela. Paulo Cogos, deu bom ou deu ruim? Esse fez 10.000 votos. Deu ruim, não se elegeu, mas é muito voto, né? Ele é o do bairro, né? Ele é aquele que fica andando, carregando brinquedinho na rua, puxando a cordinha assim. Tem 10.000 pessoas que votaram nele, pô. Cara, você falhou aqui na sua tarefa, viu? Faltou um aí. Vai falando aqui que eu vou procurar um que você esqueceu. Cabeção da Malhação, que fez grande sucesso interpretando a música do Charlie Brown Jr. nos seus spots da internet. Também não conseguiu a eleição no Rio de Janeiro. Eu não vi a votação dele, fiquei chateado agora. A Jair Renan, pô, isso aqui, hein? Foi o vereador mais votado em Balneário Camboriú. 3.000 votos. Eu não sabia, não. E o Bolsonaro, num comício lá em Balneário Camboriú, cortou o microfone, falou que o filho dele não podia falar. Então, muita gente ficou tirando sarro na internet que era o candidato mudo. E, sendo assim, ganhou como o vereador mais votado, 3.000 votos. Camboriú, um lugarzinho, hein? Nossa Senhora. Não, tá excelente. Então a gente pontuou os caras que não ganharam da direita, mas agora os que estão ganhando. Jair Renan teve um assessor do Nicolas Ferreira, em BH, Pablo Almeida, que foi o mais votado para vereador lá, com quase 40.000 votos. Putz, grilo, é muito voto, hein? E ele disse que o Brasil tem que ser assim, tem que ser de extrema-direita para todo lado. Ele falou que o Brasil tem que ser o farol da extrema-direita no mundo. Meu Deus do céu. Vou dar outra informação. Vai. Tiririca do Maranhão não foi eleito, tá? Puxa vida, rapaz. Tiririca do Maranhão não foi eleito. Não foi eleito. Não foi eleito. Nós falamos no episódio retrasado. Procurem aí nos episódios antigos. E dos 48 candidatos que estiveram presos ou com tornozeleira eletrônica por conta do dia 8 de janeiro, tentativa do golpe, 48 foram candidatos. Nenhum deles foi eleito. Você acredita, rapaz? Até parece que é o vídeo do Eduardo Paes, né? Abandonaram esses caras, né? Abandonaram. Coitados. Né? Coitados não, né? Mas assim, os caras ludibriados e tal, foram lá, invadido, quebrar tudo, é preso e depois ninguém lembra dos caras. Beleza. Bom, vamos com o próximo quadro então, Luiz. Maldição, você escreveu, manda aí. A maldição é o seguinte, é um dilema que aflige as pessoas agora no segundo turno, onde o segundo turno vai se dar entre direita moderada e extrema-direita. Inclusive, essa distinção não é aceita por algumas pessoas de esquerda. Então, a pergunta é, votar no menos pior, em termos bem simples assim, no segundo turno, ter que optar pelo menos pior, é maldito, Alexandro? Depende. Depende. Tá. Não. Porque depende de quão perto do inferno tá a coisa, né? Eu acho que normalmente eu diria que sim. Eu diria que sim. Agora, por exemplo, quando cai dois candidatos, como é o caso aqui de Curitiba, aquele cálculo, o cálculo passa a ser outro. Não é se vale a pena votar no cara em relação ao outro candidato, mas vale a pena sair de casa para votar no cara? Entendi. Eu não sei, não. Eu tô seriamente desgostoso com esse resultado. Não sei se eu quero votar, não. Ô, louco, Alessandro. Eu acho que
o eleitor tem que pensar, nesse caso, né? Quem não concorda com as pautas da direita, enfim, eu acho que o voto é um voto útil de redução de danos. Aquele que você acha que vai fazer a pior gestão, você tem que votar no rival que vai fazer a pior gestão. E aí, claro, no meu critério... Mas é que o critério já era esse pro primeiro turno, né? Um pouco, né? Então, em Curitiba, sim. Então eu acho que depende do buraco que as coisas estão, mas eu concordo com você. Agora sim, se a gente... Porque vou sair de Curitiba, vamos pensar, por exemplo, em Goiânia. O candidato do establishment, o Mabel, ele pertence a um grupo que está fazendo uma gestão estadual muito bem avaliada pela população. Sim, sim. E com, assim, foco em análise de políticas públicas, tem uma galera da universidade. E aí, do outro lado, tem o cara que representa o candidato que sabotou a vacina e fez a gestão da pandemia algo das trevas. Então, como você... Aí eu falo, não, então eu vou ter que... Mais ou menos esse é o cálculo que eu penso. Sim, não, mas eu concordo com você. Se tivesse um cara... Não precisa ser um cara de esquerda, não precisa ser... Se tivesse um cara de direita que mostrasse competência, né? Eu votaria tranquilo. Entendi. Agora, pô... Tem alguns casos. No caso aqui de Curitiba, são dois que não tem nenhum tipo de experiência, né? Mandando no negócio, né? Como alguns os rivais quiseram falar, por exemplo, é o estagiário contra a maluca, né? Então, é titia reaça, né? É duro. Titia reaça, aliás, a titia reaça podia virar um hashtag na internet, né? Ô, Luiz, e querência, o que aconteceu? Não tem história de querência. Teve uma eleição com farta vantagem do atual prefeito. Ele se elegeu com, acho que 83% dos votos, acredita? É a lógica que a gente apresentou no primeiro bloco lá. Uma gestão super bem avaliada, com muitas obras e uma equipe que mostra trabalho. E foi pauleira. Pauleira não, foi muito voto, né? Mas escuta essa, sabe quantos por cento foi eleito prefeito de Lins? 97%. Você tá brincando. Parece eleição da Rússia, né? Isso aqui, ou da República Antiga, nossa, né? Enfim. Eita, pega! Qual que é o partido do Guerreiro? Adivinha, PSD. PSD. Kassab na veia. E o de querência do PL. Mas a história da semana, é porque a gente já falou que a eleição municipal, ela expõe a festa da democracia, as delícias da democracia liberal, da democracia burguesa, dependendo de alguns. E uma coisa que acontece muito é voto desperdiçado no vereador e tal. O que é desperdiçado? Você vota na pessoa só porque você é amigo, né? Para fazer vínculos sociais ou afetivos e tal. Mas os candidatos a vereador, eles levam a sério as suas candidaturas, sabe? Eles realmente querem ganhar. E aí, eles não... eles se enganam, acreditam na promessa do eleitor. Aqui é foda, porque normalmente é o eleitor que tem raiva da promessa do político. Mas agora vamos inverter nessa história. É o político que tem raiva da promessa do eleitor, que o eleitor promete o voto e não entrega. Então a gente vai ver muitos vídeos divertidos de candidatos que previam aí fazer 200, 300, 500 votos e fazem pouco. E aí chegou uma história para nós de um candidato do interior de Minas que é muito bom, vamos escutar. 33 votos, Juarez. 33. Só os caras que vêm pegar jabuticaba aqui em casa aqui dá mais de 33 só. Você tem de ver no churrasquinho ontem, a dona do churrasquinho, a dona do churrasquinho, minha amiga, ela tava com 200 espetos, foi tudo embora, só. O povo parecia que tá passando fome com meus espetos. E daí todo mundo me abraçando, chega na hora, 33 votos. 33 votos, gente. 33, eu tô chateado, só. Eu tô chateado, eu vou parar de mexer com o celular. Rapaz, eu só não vou mudar de Sabará, porque, nossa, eu não sei nem como é que eu... Bando desgraçado. Olha que passar lá em casa, ter gasolina, eu dei pro cara esses dias, minha família tem 8 pessoas. Tem 8 pessoas aonde? Pediu 10 conto por gasolina, só. Como é que os caras vão me ver na rua? Ô, Maurício! Ah, Maurício, caralho! Que drama, hein, Luiz?
Rapaz, eu senti na Eu me pele senti, a mágoa. eu me senti a na mágoa pele, dele. eu senti na A pele, fiquei mágoa triste, dele. fiquei constrangido, Ah, triste. não. Mas vão pra casa do chapéu as pessoas que não votaram nele, pô. Ele correu atrás de iluminação, ele deu gasolina. Ah, não pode. Ele até Você, revelou um pequeno crime eleitoral ali, né? você viu o caso do cara que comemorou antes de acabar as urnas? Não, Contagem? lá, já vou Saiu me traz. comemorando? Saiu Não, me traz comemorando, essa história. soltando rojão, todo mundo cantando. Ô, o Arão voltou, tal. Aí Ah, fica bom o negócio, o cara não tinha sido eleito. pra vereador? É vereador. O site da Globo colocou isso, né? Procurem aí que vai Maravilhoso. aparecer o cara. Ô Alessandro, mas essa história é muito boa. Ó, lá em casa você vai lá, pede alguma coisa, leva uma receita, o candidato dá um remédio, alguma coisa. Aí você fala, não, vou lá em casa tem 5, 6 votos, fica tranquilo, vai tudo cedo. Aí você vê, isso aí eu vi muito na minha infância. E ali ele O falou, cara tinha lá em lista de casa tem 8 aniversário, votos, né? 8 votos a casa do cara. É muito bom. Então, Alessandro, eu vou falar para o ouvinte do Maldita Politicagem. Se você tem aí na sua casa umas 4, 5 pessoas, considere divulgar para elas, na sua família, o conteúdo do Maldita Politicagem, para que, eventualmente, essas pessoas virem ouvintes assíduos. Então, é importante que vocês divulguem, né? E que a gente não seja como esse vereador mineiro, quase vereador mineiro, que não se elegeu, que a gente não seja como ele e acredite que o nosso conteúdo está sendo ouvido, quando, na verdade, não deve estar sendo ouvido coisa nenhuma. Então, para a Ô, gente não Luiz, passar esse carão. pra gente fechar, Certo. quero na lata, hein? Se você tivesse que escolher um candidato a presidente dentro desses três, pessoalmente, não tem nada de eleição, de se vai dar certo. Você vai ter que falar assim, ó, quem que você gostaria que fosse presidente aqui? Você me quebra, você me quebra. Alessandro, isso aqui não é pra ficar se expondo, não, bicho. É pra fazer a Por que análise da não? coisa. Né? Não. Afinal, quem chegou até aqui já tá interessado na coisa mais vergonheira. importante. Fernando Haddad, João Campos ou Eduardo Paes? Rapaz, acho que aí você me. Pô, agora. Não, eu Haddad. Eu teria que ser o Haddad. Mas com muita vontade do Eduardo Paes. E se fosse para tomar uma cerveja? Eduardo Paes, né? Não tem jeito. E você? Cara, eu não sei se eu faria invertido essa escolha, viu? Mas não. Você quereria o Paes como candidato e o Haddad para tomar uma gelada? Ficaria bom também, né? Acho que ficaria bom. Mas tá bom, vou terminar com essa, gostei dessa. Então é isso, beleza. né? Vamos fazer tá longo já o negócio, vamos para os nossos abraços aqui. É isso, agradecer quem ouve, coloca 5 estrelinhas se você gostou e boa semana a todos. Um abraço pro Pedro. Outra coisa, semana que vem vamos sair um pouco de eleição ou não? O eleitor nosso tem que dizer, pessoal, vamos voltar um episódiozinho assim, mais história, sociologia, análise, ou você quer que a gente fique falando de eleição sem parar? Comenta pra gente, isso é muito importante também para as nossas redes. Comenta aí, eleição sim ou não? É isso? Pois é. Viu, só para lembrar que lá em Lins, a Marfisa do Brechó fez só 10 votos. Imagina só que tristeza, hein? Você tá com o site do negócio de Lins aí? Tava aberto aqui. Mas é isso, então. Um abraço, galera. Muito obrigado pela audiência, para quem ficou até aqui com a gente. Valeu. Valeu. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.